passamos da metade, então por isso eu vou dividir aqui o quadro no meio, vou botar as outras 5 áreas nessa outra parte aqui do, do quadro. Então, a parte 7. E nessa parte 7 aqui, nem todos, nem todas vão contemplar essa parte, mas você que ainda não teve esse privilégio, ou por algum motivo, né, não pôde, mas você já entenda que é uma área que precisa ser vista. Se não tiver por algum outro motivo, que você também busque como você lidar com essa situação de maneira de que isso não atrapalhe as outras áreas da sua vida. Porque aqui seria o pilar filhos. Filhos, né? Porque esse conhecimento me trouxe esse pilar que eu não tinha anteriormente. Porque quando se falava de filhos, para você que é pai, para você que é mãe, acredito também que você tenha algo parecido com isso que eu vou falar aqui. Quando a gente fala de filhos, a gente inclui em família, né? E quando a gente inclui família do modo tradicional da maioria das pessoas, a gente coloca todo mundo no bolo da família. Fica aquela coisa, todo mundo é família. Pai, mãe, tio, tia, e a gente fica naquela questão, o que que é minha família, quem não é, quem é meu parente, é um assunto. Coloca aí no comentário, né? O que que você entende sobre família? O que que você... Eita, Jesus, toda hora com essa caneta. O que que você entende sobre família? O que que você entende sobre parentes? Para você, qual é a diferença que tem entre parentes e família? E aonde entram os filhos? Então, esse conhecimento ele me trouxe, não, trouxe que filhos é um pilar também da vida do ser humano que precisa de atenção. Muitos pais, muitas mães reclamam, né, falam que não entendem porque o filho é assim, porque... Mas aqui está uma resposta e um segredo para isso. Esse pilar ele precisa de uma atenção, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser olhado com carinho, para que você venha ter sucesso também nesse pilar. Tem um outro pilar também que deriva desse pilar que eu estou falando para vocês, que muito tempo atrás era um pilar único, que é o pilar parentes. Vou botar aqui algo que eu, apesar de ele estar aqui no social, você pode incluir ele aqui no social, mas pode incluir aqui também. Vou botar aqui parentes e amigos. Parentes e amigos, né? Por como eu falei para vocês, a gente, de uma maneira geral, tende a confundir esse pilar aqui, parentes e amigos, né? A gente faz uma salada e vou contar aqui uma, uma experiência recente. De repente, muita gente não vai concordar, mas vou contar para vocês essa história que aconteceu. Quando eu descobri isso aqui, eu vou botar aqui logo o nono, porque depois vai ficar faltando só os dois, que são os dois principais, no meu ponto de vista, para que você tenha sucesso em todas as outras áreas da sua vida e, consequentemente, você tenha sucesso quando você for prestar um concurso público. Então, vou botar aqui o 9. O 9 é o conjugal. Então, o 9 é o pilar conjugal.
E assim, eu tenho muitas histórias, né, interessantes sobre esses pilares aqui. É, então, quando a gente juntava isso aqui, principalmente, né, tirando aqui os amigos, isso aqui a gente faz muita confusão. Quando a gente fala de família, família conjugal vem de cônjuge, né? Então, cônjuge é o esposo, é a esposa, para quem tem, para quem não tem. Também esse pilar aqui, a gente faz uma adaptação, namorada, namorado, noivo, a noiva. E é um pilar que precisa, né, ser olhado com carinho também, porque a gente acaba misturando e acaba dando atenção mais para um do que para outro, e a gente sabe, né, a confusão que isso traz para nossas vidas de uma maneira geral. Recentemente, até com a posição com a minha filha, ela trouxe um ponto de vista dela e eu coloquei esse meu ponto de vista, porque existe até uma questão, nada depois nós temos famílias que é pai, mãe e os filhos, que é a família tradicional brasileira, vamos colocar assim. Então, eu entendo isso como família. E por diversos motivos, essa família ela pode se tornar um modelo de família diferente. É contra, né? Quem pensa diferente. Tem famílias que só tem a mãe e filho, ou a mãe e os filhos, porque por algum motivo o pai não está mais presente, ou o pai faleceu, ou o pai, por circunstância da vida, foi embora. Assim, da mesma forma que tem famílias que só tem o pai e os filhos, né? Tem família que tem pai, filhos e o avô, ou a avó, ou os avós. Então, o conceito de família para mim, hoje, baseado em tudo isso que eu já falei, são as pessoas que vivem embaixo do mesmo teto. E com isso, você tem que dar atenção para cada um de maneira diferente. Porque quando a gente pega isso tudo e bota isso dentro do mesmo saco, do mesmo balaio, as coisas não fluem muito bem. Então, isso serviu muito para mim. Então, quando você separa filhos, você vai tirar tempo de qualidade, vai tirar momentos, né, bons, momentos agradáveis com seus filhos. Tem que ter um momento para os filhos. Você que não tem filho, seja qual for o motivo, você preencha essa lacuna que não se tem por qualquer uma que fizer sentido para você. E também você entenda, porque de repente você não tem, não sei qual o motivo, mas você leia, estude sobre isso para que você consiga lidar com essa lacuna da sua vida, vamos dizer assim, me perdoe a expressão, mas de uma maneira saudável, que não faça mal nas outras áreas da sua vida. A mesma coisa chega aqui parentes e amigos. Então, parentes e amigos têm aqui mais ou menos o mesmo peso. E parentes e amigos. E aqui é importante dizer que são parentes e amigos próximos, porque a gente tem amigos, colégios que não são tão próximos. Então, quando a gente fala aqui de amigos e parentes próximos, a gente está nesse pilar. Quando fala de amigos que não são tão próximos, ele pode vir para cá, né? O pilar social é aquele amigo que você encontra por conta de um outro amigo seu. Então, não faz diferença aqui, isso no meu ponto de vista de prioridade. E o 9, o conjugal, que a gente poderia botar aqui, né, colocar até outro nome, que seria o pilar amoroso, o pilar relacionamentos, enfim, está dentro desse critério aqui. Mas como o livro foi escrito por uma pessoa que é casada e ele escreve mais para adultos, então ele coloca conjugal. Mas aqui você pode colocar, né, para quem namora, namoro, né, noivo, noiva.
estão relacionadas a esse pilar coração, esse pilar amor. Então, é uma coisa que você tem que estar dando atenção também. Mas, se você não tiver isso aqui no seu, e se você está começando, você quer passar no concurso, é melhor ainda, porque nesse, nessa, nessa área aqui, você preenche com outra questão. E que questão é essa? Né? Dou uma bala para quem acertar aí. Vou dar um tempo, né? Vou parar aqui, vou cantar uma música, porque eu não canto bem. Chuta aí. O que você colocaria nesse lugar aqui que se você não tem? Ou se você não tem, o que você colocaria nesse pilar aqui? Né? Assim como o daqui dos filhos, o que você colocaria? O que faz mais sentido para você? Aqui não tem como, acho que todo mundo tem parentes, né? Se você é um ser humano, no mínimo você nasceu de alguém, então você tem mãe, você tem pai, vai ser não viva, mas, enfim, e olhando com uma vida saudável, né? Desculpe quem não acredita, acho que você precisa contemplar todos esses pilares aqui. Então, já falei bastante, já deu um tempo aí, né? O que vocês colocaram aí? Depois eu vou ver, vou comentar aí nos vídeos. Então, eu substituiria esse pilar aqui pelo pilar intelectual, né? Que é o pilar, um dos principais pilares que você precisa ter para você que quer passar no concurso. Para você que quer passar no concurso, você precisa estar com o seu intelecto, você precisa estar com seus estudos, com as suas matérias, né, em dia. Então, colocaria nessas áreas que por algum motivo eu não esteja trabalhando ainda, eu colocaria o pilar intelectual. Agora, né, vem os dois principais pilares que eu acredito muito ser o Pareto do concurso público, né? Dos 11 segredos, esses dois, para mim, o principal. Eu sei que tem muita gente que consegue ter sucesso sem estar olhando para isso de uma maneira consciente, que não acreditam no que eu vou falar aqui e, e conseguem resultado. Mas eu aposto com vocês, com quem quiser, fala aí no comentário, que a maioria das pessoas conseguem sucesso no, na vida de uma maneira geral ou no concurso público sem ter esses dois pilares que eu vou colocar aqui bem definidos, bem trabalhados, bem sólidos, porque são pilares que hoje até muitas doenças, muitas patologias, muitos desafios, muitos problemas da sociedade, eu acredito muito que estão ligados nesse pilar. Então, eu falei de Pareto, né? Em outro momento eu trago, de repente, o que é Pareto, mas vou fazer aqui um resumo bem rápido. O Pareto é o 80-20. Pareto foi um estudioso, né? E ele descobriu que em determinadas situações existe 20% daquilo que é feito, daquele esforço que é produzido, que vão proporcionar 80% do resultado. Então, de tudo que eu falei aqui, se esses dois pilares não estiverem bem alinhados, eu, eu acho que você vai ter mais dificuldade, vai ser mais desafiador para você atingir seus objetivos. Então vamos lá. O décimo. O décimo pilar. Vou até, são tão importantes para mim que eu vou até colocar aqui de caneta diferente. 10.
seria o pilar emocional. Então, se você nunca escutou falar, não sabe o que é isso, é o que você está falando, então eu falo para você começar a buscar sobre isso, o que é trabalhar o meu emocional, o que é inteligência emocional, porque isso vai te trazer muita clareza e muitas ferramentas para que você possa ter sucesso, né, no seu objetivo, que é passar em concurso público. E isso aqui, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer as ferramentas que eu conheço hoje sobre a parte emocional, sobre inteligência emocional, eu já fazia algumas coisas e não sabia que eu estava trabalhando o meu lado emocional. Então, eu tenho um exemplo muito interessante sobre fazer provas, prestar concurso e não estar com o emocional legal. O que que aconteceu? Eu fiz um concurso, uma prova interna, no Corpo de Bombeiros em 2009. E eu já estava, né, num ritmo bom de estudo. Como eu falei, né, eu tenho mais de 30 anos, então em 2009 até 2024 eu já estava aí com quase 15 anos, mais de 10 anos estudando, aprimorando os meus conhecimentos, então já tinha um certo, um certo ritmo de estudo e surgiu uma prova para que eu possa estar fazendo, como eu já falei, para que eu pudesse estar fazendo, e aí só, né, ajustei o que tinha que ser ajustado e continuei o processo de estudo. Estava bem para fazer a prova, etc., com o conteúdo bem definido, bem sólido, né, na minha cabeça, as matérias bem estudadas, e tá. Aí tem algumas coisas que eu não vou falar para você mais para frente, mas já vou trazer aqui para você que já está pronto para fazer alguma prova. Então, toda vez que eu vou fazer uma prova, toda vez que eu vou fazer uma prova, eu vou até o local da prova, gasto, marco mais ou menos o tempo. Hoje, com a internet sua, né, tá muito mais fácil, porque é só você colocar em algum aplicativo desse de te mostra o caminho que ele vai te falar o tempo que você gastar naquele local. Mas você tem que colocar algumas coisas, você tem que levar em consideração o dia da prova, todo mundo está indo para aquele local, então muita gente vai de carro, então o tempo aumenta bastante. Mas eu vou lá, conheço o local, me vejo, uso algumas técnicas, né, de neurociência, enfim, que eu vou estar falando aqui no futuro, que servem, que te ajudam, né, na prova. Então, eu já tinha feito tudo isso no dia da prova, eu fui sair para fazer a prova, como acho que qualquer pessoa que fala de concurso, qualquer professor que vai falar de concurso, ele vai falar sobre isso. Sair mais cedo, então eu fui sair bem mais cedo, mas eu estava de carro. E o meu carro, no dia da prova, ele deu problema. O carro não quis pegar, o carro não funcionava, e mexe daqui, mexe dali, chama um, chama outro, o que está acontecendo, né? E aí como é que vai ser? Eu vou perder a prova até que conseguimos fazer o carro funcionar. Isso me atrasou um pouco, não do horário da prova, mas me atrasou do que eu costumo fazer quando eu vou fazer uma prova. Chegar cedo, escolher um bom lugar, um melhor lugar, um lugar que não seja tão calor, também não seja em cima do ar-condicionado que seja tão frio. Então, isso dá para você analisar quando você chega cedo, você é um dos primeiros a chegar na sala. Então, não deu para fazer isso, eu cheguei, né, quase em cima do tempo, então sentei no pior lugar da sala e, enfim,
ventilação ruim, temperatura ruim, e isso mexeu muito com o meu emocional, com a minha parte emocional no dia da prova. E resultado disso, mesmo tendo me preparado bem, mesmo com todas as outras questões em dia, nesse dia o meu emocional não não estava bom, não foi bom e com isso eu não passei nesse concurso, eu não passei nessa prova, faz parte em algumas situações. A gente está aqui exatamente trazendo esse conteúdo para que vocês não passem por certas situações que a gente passou, e isso ficou marcado para mim, ficou marcado porque eu não trabalhei, não consegui trabalhar bem o meu emocional para essa situação. Então, isso é uma pequena parte do quesito do pilar emocional na vida de uma pessoa, mas existe vários outros que vão refletir em todas as outras áreas, em todos os outros pilares, né, da sua vida. E o 11º aqui da lista, mas que para mim é o primeiro, é o pilar, caneta não quer escrever. Então, o 11º, que para mim é o primeiro, é o pilar espiritual. Então, pessoal, esse aqui é o pilar que, ao meu ver, ao meu ponto de vista, quem me conhece há mais tempo sabe a minha história e sabe o que esse pilar espiritual, como ele é importante, como ele foi e como ele é importante na minha vida. Tem um vídeo que eu conto a minha história e nessa parte tem essa parte, né, da minha parte espiritual, como isso me ajudou, como a minha fé em Deus me ajudou a conseguir meus objetivos. Não estamos aqui querendo pregar religião, falar de religião A ou religião B. Eu acredito que o ser humano ele tem um espaço dentro de si, do seu coração, que só é preenchido quando você tem essa parte espiritual bem resolvida. Como que você resolve essa parte? E aí é com você pedir, eu acredito em Deus, e que Deus é o Criador dos céus e da terra, do mundo, mas você tem direito de acreditar naquilo que você entende que é melhor para você, aquilo que faz mais sentido para você. Então, quando eu coloco a parte espiritual, não estou falando aqui de religião, estou falando sobre essa questão de você ter fé em alguma coisa. Como eu falei, sei que de repente tem pessoas que atingiram seu objetivo ou passaram em concurso sem esses 11 segredos aqui, como eu acabei de descrever para vocês, mas quando a pessoa tem esse conhecimento e começa a colocar cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar, eu acredito que as chances para ter sucesso elas são maiores. E só para poder finalizar, né, o nosso vídeo, se você reparar, tem áreas aqui que elas se relacionam melhor com as outras. Então, como eu botei aqui em vermelho, essas duas áreas aqui, né, são as áreas principais para mim, e é o 80-20 do Pareto. Então, são as duas partes mais importantes hoje para mim. Para que você que quer passar no concurso público, para você que quer viver melhor, para você que quer ter uma vida melhor, você quer ser um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, você está com esses dois pilares bem sólidos e bem resolvidos na sua vida. Porque você pode tentar os outros 9, mas se não tiver isso, do meu ponto de vista, você
vai ter mais dificuldade de atingir seus objetivos. Então, esses dois aqui, eles não mudam até recentemente, é o que é muita história, até recentemente, conversando com um colega de trabalho sobre essa questão de que a Diesel saiu do serviço correndo para poder resolver algumas coisas, e uma vez ele reclamou sobre isso, pô, tá sempre correndo coisa e tal, e eu utilizei, né, isso aqui para poder explicar para ele. E ele perguntou se isso aqui para mim era inegociável. É inegociável. Para mim, primeiro, minha parte espiritual, depois o meu emocional e o restante a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade, igual para mim. Então, renumerando, renumerando os pilares, então para mim isso aqui seria o número um, esse aqui, número 2, aí aqui, número 3, vou botar do outro lado, depois não vou conseguir colocar do outro lado ali. Então, esse aqui seria o número um, esse aqui é o número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11. Então, seria dessa forma os 11 segredos que você precisa saber para você passar no concurso público. E como eu falei, então isso aqui são os dois principais que não tem. Agora esse aqui, se você está num momento tranquilo da sua vida, que você não está na pressão de estudar, de melhorar, para mim a sequência é essa aqui. Mas quando você está naquela fase que você precisa dar mais atenção aos estudos, você precisa estudar mais, esses três aqui, que eu acho que também estão interligados um com o outro, porque se você tem uma boa parte intelectual, se você cuida muito desse pilar intelectual, ele está muito sólido, consequentemente, você vai conseguir uma profissão melhor. Então, você conseguindo uma profissão melhor, você consegue melhorar o seu pilar financeiro. Então, eu acho que eles estão interligados. Então, em determinados momentos da vida, eu vou orientar você a mudar. Esses três, eles vêm para cá e esses três, eles vêm para cá. Eles mudam de posição, porque você tem que dar mais atenção a eles. E tem um outro também que eu fico, às vezes, mudando ele de posição, que ele entraria até antes desses dois, que é o pilar saúde, né? Ele entraria aqui, mas deixei ele aqui, mas às vezes também você tem que olhar com carinho o seu pilar saúde e os dois últimos, lazer e o servir, ficariam aqui. Eu hoje não mudaria aí de posição. Então, recapitulando, esses os dois primeiros e os dois últimos não mudam de posição. E a meiuca aqui, a gente muda de acordo com a necessidade do momento da nossa vida. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, os 11 segredos para você que quer passar em concurso, e os 11 segredos estão baseados nos 11 pilares da sua vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Então, se você gostou e ainda não fez, deixa aí aquele seu joinha, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você entende que precisa, que assim você vai estar nos ajudando, mostrando para a plataforma que esse conteúdo é de relevância. E você deixa aí nos seus comentários o que você achou, os seus, os seus comentários, suas críticas, os seus elogios. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve. E é isso.
Até a próxima. Fique com Deus. Muito obrigado.